Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando ao radar, ao detector com a frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e F0 medidas pelo radar. Tá, uma questão clássica de efeito Doppler. Aqui ele tem um operador de radar, que no caso ele vai ser o que vai escutar a sirene da ambulância. Ele não fala aqui na questão, mas o radar, o operador, ele, para poder ele fazer essa medição, ele precisa estar, medição do radar, ele precisa estar a uma velocidade zero em relação ao observador, tá? Então ele está parado, na beirada da pista, um policial rodoviário federal, sei lá, e a ambulância vai se aproximando dele. Então nós temos aqui a ambulância, e temos aqui a sirenezinha, tá? E ela está emitindo uma onda sonora, e está aqui o nosso operador, chamar de operador ou de ouvinte, tá? A velocidade do operador em relação a um determinado referencial aqui, o referencial da pista, é zero, e a ambulância ela vai com uma determinada velocidade, que é a velocidade da fonte. Tranquilo. Então, no efeito Doppler, o que é que acontece? Se a fonte de onda sonora ela está se aproximando do ouvinte, da pessoa que está escutando, então a frequência percebida pelo ouvinte vai ser maior. Então a frequência, vou botar aqui F maior. Se estivesse afastando para um afastamento, a frequência ela é menor. O que é que implica a frequência ser maior? O som é mais agudo. E o que é que implica a frequência ser menor? Som menos grave. A ambulância ela está se aproximando, tem uma aproximação. Então, a frequência percebida vai ser mais aguda. Então, quem tiver com som grave aqui já pode despachar. Beleza? Agora vamos fazer análise em relação ao operador. O operador ele está com um aparelho que ele está medindo ondas de rádio, enquanto esse aqui é som. Aqui é ondas eletromagnética, onda de rádio. Então ela vem aqui, ela bate aqui na ambulância e retorna. Então a ambulância refletindo as ondas de rádio, o que é que vai acontecer? A ambulância ela está funcionando como se fosse uma fonte de ondas. Ela está funcionando não só como uma fonte de ondas sonoras, que ela tem a sua sirene lá, mas ela também está funcionando como uma fonte de onda eletromagnética, mais especificamente onda de rádio. Então, qual é a percepção no detector? Se o detector ele tem uma frequência F0, então o que vai chegar para ele vai ser uma frequência FR. Só que a ambulância, como fonte de onda de rádio, a gente está considerando agora como uma fonte de onda de rádio, ela está também se aproximando. Então, a frequência, vou botar aqui de vermelho, a frequência R, a frequência FR, que é a frequência que vai ser detectada no aparelho, ela terá que ser maior do que F0, a exemplo da onda sonora. Eu vou escutar um som mais agudo, como aqui é onda eletromagnética, eu vou verificar uma frequência
maior que a frequência da fonte. Portanto, gabarito letra D. Então é uma questão aqui que envolve não só efeito Doppler do som, mas também efeito Doppler da luz. Mas ambos são ondas. Então, como fonte de ondas, se ele está se aproximando de um observador ou de um ouvinte ou de um detector, esse detector vai detectar essas ondas, esse ouvinte vai detectar essas ondas com uma frequência maior que a frequência emitida pela fonte. Portanto, gabarito letra D.